Boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é resolução de problemas envolvendo razão entre duas grandezas. Na última aula a gente falou de razão, hoje a gente vai resolver problemas utilizando a razão. Isso mesmo, essa aula é baseada no material Aprender Sempre, volume 1, e nós estamos na sequência de atividades número 2, tá bom? Se você não tem esse material, vai separar aí umas folhas, lápis, borracha, caneta para anotação. Se você já tem o material, pega ele aí para utilizar durante a aula, tá bom? Conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar durante a aula. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta, boa tarde e boa tarde também a todos os professores e pais que acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Alunos, não se esqueçam de entrar no chat da sua sala de aula, da sua turma, seu professor vai estar te esperando. E você, professor, passe para nós as respostas dos seus alunos das atividades. Vamos compartilhar? E vamos começar, professora Roberta? Vamos, então vamos lá. Objetivos da aula de hoje. No caso é um objetivo só. Resolver situações, problema, que envolvam a razão entre duas grandezas de natureza diferentes, como velocidade e densidade demográfica. Então, como citado na última aula, a gente vai estar falando de razão, onde a grandeza de cima é diferente da grandeza de baixo. Então, antes de começar, vamos relembrar o que é razão? Então, vamos lá. A razão é aquela divisão entre duas grandezas que podem ou não ser da mesma natureza. No caso de hoje, não vão ser da mesma natureza. Vocês vão perceber na hora que a gente estiver fazendo cada uma delas, tá bom? Tem que lembrar que a gente está falando dessa fração, que na fração o número de baixo não pode ser zero, por isso que ali está escrito que B é diferente de zero, e que essa fraçãozinha que a gente chama de razão, a gente vai pegar o número de cima e vai dividir pelo número de baixo. Isso vai ser a razão, tá bom? Vamos começar então? Vamos começar com a nossa primeira razão de hoje, que é a velocidade média. Já ouviu falar de velocidade média? Isso tem a ver com aula de física? Sim, tem a ver com aula de física. O que é a velocidade média? Ela é uma razão também, só que ela é a razão do quê? Da distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, a gente pode falar de calcular a velocidade média de uma pessoa que está andando por aí, de um carro, de um ônibus, de um trem. Então, alguma coisa que está em movimento, a gente vai ter a distância que esse veículo percorreu e a gente vai ter o tempo gasto para percorrer. E quando a gente divide o valor da distância, que pode ser metros, quilômetros ou até outra unidade de distância, pelo tempo, que pode ser em minutos, horas, segundos, a gente encontra a famosa velocidade média, tá bom? Então, vamos para um exemplo para poder entender bem isso? Vamos. Exemplo 1. Então, esse exemplo 1 fala o seguinte. Ricardo viajou de carro por 4 horas. 4 horas é o tempo que ele está viajando, certo? E percorreu 213 quilômetros de estrada. Então, esse 213 quilômetros é a distância percorrida. Tem o tempo e tem a distância. Legal. Calcule a velocidade média de Ricardo nessa viagem. Então, se você olhar aí a fórmula da velocidade média, que a gente usou velocidade média como VM, é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Quem que é a distância percorrida no nosso exercício? Olha, a distância, professora, em quilômetros, 213. E o tempo, ele demorou quantas horas? 4 horas. Então, aqui é quilômetro e hora. A resposta vai ser quilômetros por hora. Vou fazer aqui do lado a continha, tá bom? 213 dividido por 4. Claro, você pode usar a calculadora? Pode, mas essa conta dá para fazer, então vamos fazer. Tabuada do 4, 2 é muito pequeno, vou pegar o 21. Tabuada do 4 tem 21? Tem 20. 4 vezes 5 dá 20. Para chegar no 21 vai sobrar 1. Aí abaixo 3. Tabuada do 4 tem 13? Tabuada do 4 tem 12. 4 vezes 3 dá 12, sobra 1. Aí, para continuar, vou para a parte decimal, então eu vou para a vírgula e coloco um 0 aqui no resto. Tabuada do 4 tem 10? Aí você fala, 10 não, tem 8. 2 vezes 4 dá 8. Para chegar no 10, sobram 2. Como já tem vírgula lá no nosso quociente, podemos colocar mais um 0 aqui. Tabuada do 4 tem 20? Tem. 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20 e não sobra nada e acabou a conta. Então, a nossa velocidade média, do caso do Ricardo, é 53,2
25, ficou horroroso, vamos apagar, que não dá para ver o que está escrito aqui. Aí, deixa eu apagar, vírgula 25 quilômetros por hora. Então, tá aqui a resolução para vocês. A gente só tem que dividir o valor da distância pelo tempo. E como a distância era em quilômetros e o tempo era em hora, ficou quilômetro, barrinha hora, que a gente lê quilômetro por hora. Será que você entendeu? Eu acho que é tranquilo, é só fazer uma conta de dividir? Vamos praticar? Então vamos para a nossa primeira atividade de hoje. Atividade 1, página 72, lá do material Aprender Sempre, volume 1. Se você já tem ele, já abre para fazer. Se não, faz aí no seu caderno, tá bom? A distância entre as cidades de Osasco e Barretos é de 427 quilômetros. Um motorista fez esse percurso em 5 horas, ele gastou 5 horas. Qual é a velocidade média em que esse motorista viajou? É bem simples, né? Igual o meu. Professora Inês, quanto tempo você vai dar para essa atividade? Professora Roberta, não é tão difícil assim, né? Então, 2 minutinhos, hein? Ok, então voltamos em 2 minutos. Coloca lá qual é a velocidade em quilômetros por hora. Até já! Voltamos da atividade. Professora Roberta, gostei de ver. Tem tanta gente participando e olha, mandaram a resposta de 85,4 km por hora. Então, vai um abraço para os alunos da escola João Solimeu, Fioravante Zampou, Marabá Paulista, Fábio Barreto, Oswaldo Toshi, AP Oacir e a escola Martinho Rubens Beluca. Professora Roberta, é essa a resposta? Vamos então para a conta, venham comigo. Então, o que é a velocidade média mesmo? É uma razão. Entre o quê? Entre a distância percorrida e o tempo gasto. A distância percorrida, no caso aqui, foi de 427 quilômetros. O tempo gasto, 5. Lembrando que a gente está falando de razões em grandezas que não são da mesma natureza. Por isso que uma é quilômetro e a outra é hora, tá bom? Vou dividir aqui do lado. 427 dividido por 5. Aí 4 é muito pouco, pego 42. Tabuada do 5 tem 42? Não, tem 40. 8 vezes 5, 40. Para o 42 sobram 2. Abaixo 7. Tá, tabuada do 5 tem 27? Não, tem 25. 5 vezes 5, 25. Para chegar no 27 sobram 2. Coloco a vírgula para ir para a parte decimal, coloco o 0. Tabuada do 5 tem 20? Tem. 4 vezes 5, 20.
e não sobra nada. Então, o valor da nossa velocidade média, neste caso, é 85,4, a unidade de cima é quilômetros e a unidade de baixo é hora. Então, 85,4 quilômetros por hora. Tudo bem? Tá aqui a resolução para vocês, para quem quiser anotar, caso não tenha acertado, espero que tenha tirado a dúvida, porque agora a gente vai para outra razão importante. A gente vai para a razão que chama densidade demográfica. Essa tem a ver com geografia, tá bom? Então, o que é a densidade demográfica, que a gente representa pela letra D? Ela é a razão entre o número de habitantes de um lugar e a área. Então, quantos habitantes, quantas pessoas moram nesse lugar e qual é a área, qual é a parte territorial, quanto é o chão que tem nesse lugar. Tá? Então, qual é a área? Quando a gente divide os habitantes pela área, a gente encontra a densidade. Normalmente ela é dada habitantes, a gente fala, né, AB de habitantes, e a área a gente fala em quilômetros quadrados. Então, normalmente a gente vai ter essa resposta em habitantes por quilômetros quadrados. Aqui, quando a gente fala na densidade, são números grandes. Então, aqui eu vou te aconselhar a pegar uma calculadora, porque sim, essas contas são grandes demais para a gente fazer direto na mão, tá bom? Mas vamos para um exemplo para você entender melhor. Então, o exemplo 2 que a gente tem lá, uma cidade tem 161.507 habitantes e sua área é de 712,34 quilômetros quadrados. Então, habitantes é a quantidade de pessoas que tem lá e a área é o chão. Quanto tem de superfície lá? 712,34. A gente quer a densidade demográfica. Então, para achar o D de densidade, a gente vai ter que dividir quantidade de habitantes. 161.507 pela área. Quanto é a área? 712,34. Claro que aqui eu vou pedir a ajuda da professora Inês para fazer na calculadora para mim, tá bom? Professora Inês, fala para mim o resultado dessa divisão. Aproximadamente, tá. 226... Ó, antes de você falar aproximadamente, vamos fazer assim, me dá todas as casas que apareceram na sua calculadora, que aí eu aproximo. Okay. Pode ser? Tá bom, vai lá. 226,74054. Tá, isso foi o que apareceu na sua calculadora, que pode ser que tenha mais casas ali, né? Isso. Eu quero a aproximação de 3 casas decimais, ordem de 3 casas. O que significa isso? Que eu quero parar com 3 números após a vírgula. Então, vou falar para vocês sobre arredondamento. Para a gente poder dar essa resposta bonitinha com o aproximado, que foi o que a professora Inês falou, eu sempre olho onde eu quero parar em 3 casas. Legal. Eu olho a próxima casa, que é a 4ª casa. Tudo bem? Eu vou olhar esse número. Se esse número for 0, 1, 2, 3 ou 4, que no caso é 4, até 4, eu simplesmente venho aqui e apago o restante. Agora, se esse número for 5, 6, 7, 8 ou 9, do 5 até o 9, na hora que eu apagar, eu aumento 1 no anterior. Como nesse caso é 4, até 4, a gente só apaga. Então, a gente vai falar que a densidade é aproximadamente 226,727. Não vou precisar aumentar, porque a casa que vem em seguida é o número 4. Então, tá aqui a resolução para vocês, tá? Percebam que eu coloquei habitantes por quilômetro quadrado, porque o número de cima é habitantes e o de baixo é a área que está em quilômetros quadrados. Será que você entendeu essa razão? É fácil, é só dividir, mas com a calculadora, porque senão dá trabalho. Vamos praticar? Então, vamos para a nossa segunda atividade do dia. Atividade 4 da página 72. A população estimada para a cidade de Foz do Iguaçu no ano de 2019 foi de 258.532 habitantes. Legal. A área territorial do município é de 618,057 quilômetros quadrados. Essa é a área. Ah, legal. Qual é a densidade demográfica desse município? Então, você vai substituir a quantidade de habitantes, a área, vai dividir com, usando a calculadora para ficar mais fácil. E eu quero essa resposta com aproximação de 3 casas, que nem eu fiz no meu exemplo, tá bom? Professora Inês, quanto tempo eles vão ter para fazer essa conta? Professora Roberta, eles terão 2 minutos. Ok, então voltamos em 2 minutos. Usem a calculadora para ficar mais fácil, tá bom? Até já.
Voltamos da atividade. Professora Roberta, vários colocaram que é 418,298 habitantes por quilômetro quadrado. Alguns colocaram sem a aproximação na terceira casa decimal. Mas, se tem dúvida, daqui a pouquinho a professora Roberta fará para vocês o arredondamento. Então, vai um abraço para os alunos da escola Geribola, da escola Geraldina Coelho Monteiro, da escola PEI, Prefeito Nestor de Camargo, da escola Jornalista Francisco Mesquita, da PEI 9 de Julho, da escola Jorge Duprá e da escola Bairro Nova Itariri. Vamos então para a resposta, professora Roberta? Vamos sim, então venham comigo, vamos calcular essa densidade demográfica. Então em cima a gente vai colocar a quantidade de habitantes. Quanto que tem lá nessa cidade? 258.532 habitantes. Qual que é a área lá de Foz do Iguaçu? 618,057 quilômetros quadrados. Aí vou pedir a ajuda da professora Inês, de novo eu vou falar para ela me passar todas as casas, tá bom? Aí a gente faz o arredondamento, vai lá. 418, 297988. 988. Vê se eu acertei. 297988. Isso mesmo. Bom, a gente quer 3 casas decimais, então eu vou cortar aqui depois de 3 casas. Vou olhar a quarta casa. Olha, dessa vez é 9, lembra? 5, 6, 7, 8 e 9. Na hora de apagar, eu sou obrigada a aumentar uma casa aqui. Então, a nossa resposta aproximada, arredondada, será 418,298. Então, toda vez que a gente falar em aproximar a quantidade de casas, olha a próxima casa. Se for até o número 4, só apaga. Se for de 5 para cima, vai apagar, mas vai aumentar 1 na casa anterior. Tudo bem? Tá aqui ó, a resolução para vocês. Não esqueçam que quando fala em densidade demográfica, habitante por, no caso, quilômetro quadrado. Tudo bem? Vamos para a nossa última razão de hoje, nossa última aplicação, que também vai ser na física. Vamos. Agora a gente vai falar sobre consumo de energia elétrica. No caso aqui a gente vai falar de uma lâmpada, mas poderia ser de um chuveiro, poderia ser de qualquer coisa que você use energia elétrica, tá bom? Quando a gente fala em consumo, eu preciso de algumas informações aí, tá? A letra C vai ser o consumo, a gente vai ter P, que é a potência do aparelho que a gente está olhando. No caso eu vou olhar a lâmpada, eu vou olhar a potência dessa lâmpada, tá? Que vai ser dada em watts. O H é o número de horas que esse aparelho fica lá ligado por dia. Ah, ele fica 3 horas, 4 horas, 5 horas por dia. E o D é a quantidade de dias que você está querendo calcular esse consumo. Então, C, se você olhar aí no slide, é o consumo que a gente fala que é em quilowatt-horas, que vai ser a nossa resposta. Esse quilo, esse K tem a ver com 1000 da fórmula, tá, gente? O P é a potência do aparelho em watts. O H é o número de horas que o aparelho funciona. E o D é o número de dias. Tudo bem? A gente vai substituir o valor do P, do H, do D, vai multiplicar e depois dividir por 1000. Isso é calcular o consumo, tá? Então, vamos para o item A. Considerando que o preço do quilowatt-hora é, em média, 30 centavos, calcule o consumo de uma lâmpada incandescente de 80 watts, ligadas por um período de 6 horas durante 30 dias. Então, vamos respirar e reconhecer cada coisa. Bom, a gente quer achar primeiro o consumo. Claro que ele falou o preço do consumo, depois a gente vai ver isso do preço. Mas para achar o consumo, que é a letra C, a gente vai substituir o P, que é a potência da lâmpada, por 80. A gente vai substituir o H, que é a hora por dia, por 6. 6 horas. E a gente vai substituir o D por 30. Então, sua conta vai ser C igual 80 vezes 6 vezes 30, multiplicou, divide por 1000. Isso vai ser o seu consumo da lâmpada. Porém, ele está falando que vai ser em quilowatt-hora. Porém, ele está falando que esse consumo, ele custa 30 centavos. Então, você acha o consumo, vai dar um número, pegou esse resultado do consumo da lâmpada, multiplica pelos 30 centavos e aí você vai dar o preço para mim em reais. Então, primeiro eu acho o consumo e depois esse consumo com o valor dele, tá bom? Então, professora Inês, eles vão ter que fazer multiplicação, divisão, depois mais uma multiplicação. Quanto tempo você vai dar para essa atividade? Professora Roberta, depois de todas essas dicas, 2 minutos e meio. Ok, façam até onde vocês conseguirem, coloquem a resposta lá para o seu professor e voltamos em 2 minutos e meio.
voltamos da atividade. Professora Roberta, gostei de ver. Eles colocaram que vai dar R$ 4,32. Então, vai um abraço para os alunos da escola Joaquim Gonçalves de Oliveira, para a escola Davi Zeiger, da PEI Papa Paulo VI, da escola Vila Tupi, da escola Fani, da PEI Clarinda Machado de Souza, da escola Pedro Alexandrino e da escola Dr. João Conceição. Vamos para a resposta, professora Roberta? Vamos sim, já estou montando aqui o esqueminha. Ó. A gente tem que o consumo é o valor do P, que é 80, vezes o H, que é 6, vezes os dias, que é 30, dividido por 1.000. Como não vai dar tempo, já vou mostrar para vocês. Dá 14.400 dividido por 1.000. Posso cortar aqui 2 zeros, fica 144 dividido por 10. Então, o consumo é 14,4 kWh. Como cada quilowatt-hora custa 30 centavos, quando a gente multiplica, a gente encontra aí R$ 4,32. Sei que foi meio corridinho, então se ficou com dúvida, pede ajuda lá para o seu professor fazer com calma essa atividade. Mas não esqueça, a matemática é prática, quanto mais você faz, melhor você fica. E até uma próxima aula. Professora Inês. Ok, pessoal, não esqueça, o nosso site das tarefas ainda está em manutenção. Mas, assim que publicada, você tem até o dia 16 de abril, às 23h59, para postar sua tarefa, tá? Avalie a nossa aula através do QR Code do link e a partir de sexta-feira, não se esqueça de assistir a divulgação do Grêmio Estudantil na hora do almoço. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.